Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à segunda parte do debate, o terceiro dia de debate do 16º CineTE, Festival do Audiovisual. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos professores ontem. Muito obrigado pela presença. Por favor, Tereza, Canal Brasil, que é produtora do filme. Queria agradecer a presença da imprensa, que está em peso aqui. Como a maior parte já sabe, a gente tende aqui a ter um debate descontraído, informal mesmo. Pedro, Heitor e Tereza, eu geralmente peço para as pessoas se apresentarem da melhor forma que acharem, se já quiserem falar um pouco sobre a exibição de ontem. E depois da apresentação de vocês, a gente passa a pergunta para os jornalistas. Mais uma vez, obrigado. Vamos em frente. Olá, bom dia, tá ligado? Tá ligado. Eu sou Tereza Alvarez, eu fiz a produção executiva do filme, sou coordenadora de produção do Canal Brasil. Bom, se ela é a Tereza e ele é o Pedro, só estou contando que eu sou o Heitor. Eu tenho muito orgulho de participar dessa produção, que eu nunca na minha vida eu teria imaginado. Bom, vamos falando do Jorge aí, que vai ter assunto a peça. Esse é o meu segundo filme de longa-metragem. O primeiro foi uma ficção baseada em histórias do Guimarães Rosa. Passou no Festival de Recife em 99. E essa é a minha segunda incursão em longa no documentário. Também fiz um documentário em 98, mas era um episódio, 5 horas de duração para um GNT, também chamado Os Nomes do Rosa, sobre a vida e a obra do Guimarães Rosa. E faço televisão. O documentário era Os Nomes do Rosa e o longa chamava-se Outras Histórias. João Nunes Correia de Campinas. Bom, apesar do título do filme ser O Fio do Holocausto, eu não sei se aquele prólogo sobre a guerra, talvez porque a gente esteja com um olhar viciado demais em relação à Segunda Guerra, as imagens de Hitler e do Holocausto propriamente dito. Eu achei que talvez fosse desnecessário ter o filme sido aberto daquela maneira, inclusive com depoimento que acho que é de alguém da sua família, da sua mãe. Minha mãe. Eu fiquei pensando assim, se o filme poderia ter começado justamente com o próprio Jorge falando da chegada dos pais, e o filme estava já posto no modelo. Então, por que essa opção, é a pergunta, por que a opção de remeter a imagens tão repetidas, reiterativas a respeito da Segunda Guerra? Isso foi uma decisão da direção, né? Você pode, no audiovisual, apresentar o personagem falando alguma coisa, como pode mostrar e tentar transmitir a atmosfera da época quando ele foi concebido. Posso dizer que eu também sou um filho do Holocausto, por isso a minha mãe abre o filme falando da história dela. E então havia ali também uma profissão de autoria. Existe alguém aqui contando uma história. Lembrando-se também que o filme é inspirado no livro do Jorge Maltner chamado O Fio do Holocausto. E como filho de refugiados também, eu sou daqueles que acham que nunca será repetitivo exibir as imagens do nazismo do Holocausto. Nunca. Acho que isso é uma obrigação não só da Alemanha, mas de qualquer ser humano. É algo insuportável. Auschwitz é algo insuportável de lembrar, mas nós somos interditados de esquecer. Somos proibidos de esquecer. Então abrimos com a sim. Há sim imagens emblemáticas e, de certa maneira, repetitivas, mas muito impressionantes, que são da entrada de Hitler na Áustria, aclamado, no momento em que Freud estava em Viena. Naquele momento em que Hitler entrava em Viena, Freud, o homem que anunciou o surgimento de um líder como Adolf Hitler,
estava ali, enquanto os austríacos estavam sobre as árvores, como macacos, aplaudindo a entrada dos nazistas. Eu acho que o fascismo é uma manifestação da natureza humana e que nós temos que, a partir de se situar no seu extremo, que foi o Holocausto, lembrar que ele está presente até hoje e nunca vai perder a atualidade. Acho que o filme discute também isso, o desejo humano por fascismo e por que isso. Um dos cliques que me deu uma grande vontade e determinação de fazer esse filme foi cobrir as Olimpíadas de Pequim em 2008, quando a cerimônia de abertura foi um espetáculo fascista espetacular, de aniquilação do indivíduo e que o mundo todo aplaudiu de pé, cego diante da estética fascista que se apresentava ali. Foi a primeira Olimpíada de Berlim de 1936 em que o hino nacional da nação anfitriã foi tocada por militares afardados. Então as coisas estão muito mais próximas do que nós imaginamos. Além do que, rebatendo a impressão que você teve de que são imagens repetidas, há imagens de Berlim, que são imagens de um filme só recentemente liberado, produzido e dirigido pelo Frank Capra, que se chama Why We Fight, que foi um filme feito pelo Capra para explicar ao povo americano e aos soldados americanos por que os Estados Unidos estavam entrando na guerra. Claro, não são imagens inéditas, mas são imagens raríssimas. Eu espero ter respondido parte da pergunta. Bom, enquanto os jornalistas estão esquentando aí, eu acho que uma pergunta que é clássica de nós, que eu também escrevi, que não tem como a gente fugir dessa pergunta, é a emoção de apresentar um filme para um cinema que não é um cinema normal, tendo em vista o público enorme que é. Eu queria só saber de vocês, que é uma coisa que os jornalistas também sempre ficam curiosos para saber essa sensação de quem faz. Recife é o termômetro, né? Aqui a gente tem a mistura do público, do pessoal da crítica. Se você consegue um bom resultado aqui, é muito importante essa avaliação. E ontem pra gente tem um som tão bacana, que o mundo do filme ele é musical e tem uma relação sensorial muito forte pra gente. Foi muito legal. O Recife é um lugar muito especial, aquela sala é mágica, é muito bacana, é o Maracanã mesmo do festival. Foi muito bacana, muito legal. Quando o filme se realiza, eu já tinha tido uma exibição anterior no festival É Tudo Verdade, mas que é um festival específico, um festival de documentários. O Recife tem um caráter muito mais popular, menos restrito, vamos dizer assim, ao nicho de documentários. E ter a oportunidade de assistir a algo que você tramou e pensou em possíveis reações e respostas do público e ver acontecer ou não acontecer, ou acontecer onde você não esperava, ou acontecer justamente onde você esperava, e vir uma lágrima no lugar que você esperava um riso, ou um riso no lugar que você esperava uma lágrima. Isso tudo é uma experiência cada vez mais rara hoje. Qual é o lugar no mundo hoje que tem 2.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas vendo um filme? Nos teatros hoje em dia não são, os teatros de cinema não são construídos assim. Então plenamente satisfatório. Muito legal. Marisa Rosário Caetano, da Revista do Cinema. Eu queria que vocês falassem um pouco da pesquisa de imagem. Se foi Antônio Venâncio, quem foi que localizou imagens para vocês? E quero saber principalmente em que suporte foi feito aquele filme do Náutico, aquele Manu Cass, né, da fase londrina, em que estado ele está, quantos minutos vocês aproveitaram e quantos minutos existem naquele filme? A questão do pesquisa, eu vou pedir para a Tereza falar um pouco. Agora, do DNU, eu só quero apresentar um dado que é curioso. O filme está mal preservado, tem problema de origem do som, um problema insanável de sync, de qualidade de som. Porém, os negativos estão em ótimo estado, perto, comparado à qualidade da manutenção, da preservação, que são negativos resultados de alta qualidade, que eram os restos do filme Queimada, com Marlon Brando.
E os restos desses negativos que não foram usados na queimada foram comprados pelo Mautner e pela Ruth para fazer o Demiurgo em Monte. O filme está com o Canal Brasil. A gente fez um telecine novo. A gente telecinou o negativo para... Então é 35mm. 35 milímetros. Sim. 35 milímetros. Sim, agora a gente tem um telecine novo dele, mas complicado de exibir por conta dessa questão do áudio, né? A gente tem muita vontade de trabalhar isso de alguma maneira, estamos pensando, mas por enquanto não é exibível. A pesquisa foi feita pela Carla Siqueira, foi um processo bem legal, porque a gente já começou a pesquisar enquanto a gente ainda estava concebendo o filme, né? Tem todo um processo muito particular desse filme, diferente dos documentários, pelo menos que eu já tinha feito, que a gente trabalhou muito como se fosse um roteiro de ficção. A gente não tinha um roteiro, mas a gente tinha um desenho, né, que era mais... que estava mais destacado para a gente na história do Mautner e construir a história dele através da música. Então a Carla já entrou lá atrás com a gente, pesquisando os temas, pesquisando um pouco da linguagem do que a gente queria falar. Então acho que a gente teve um tempo bom e um processo bem rico de pesquisa. Foi bem legal. Carla Siqueira. Certas coisas que pareciam de fácil acesso se revelaram de difícil acesso. Por exemplo, as imagens que abrem o filme, você entra no YouTube e você encontra horas de imagens da entrada dos nazistas na Áustria. Para a gente conseguir a origem dessas imagens foi quase um ano e ninguém era dono. Cara, o exército americano, os aliados, os franceses, os alemães, os austríacos, para conseguir essas imagens em qualidade mínima de exibição, foi uma pedreira. E a Carla Siqueira, que foi a pesquisadora, teve que se desdobrar. Foi incrivelmente, foi surpreendente. Justamente as imagens que a gente achava mais batidas foram as mais difíceis de a gente encontrar. E tem as imagens batidas tocando Lágrimas Negras de Jorge Mautner, eu nunca vi. Isso eu nunca vi. A música ganhou outro significado. Acho que também tem um outro tesouro no filme, que são as imagens do Carnaval na Lama dos Ganzerla em Nova York. O filme nunca montado, nunca exibido. É a primeira vez que essas imagens fazem parte de um filme. E é um tesouro de referências, uma das maiores referências do cinema brasileiro. E é um documento histórico de um momento de Nova York, um momento do Brasil, um momento da história do cinema brasileiro. Fazer um filme sobre o Jorge é tão difícil que até o material de arquivo, para a gente, sobre o próprio Jorge, né, a gente teve que telecinar coisas que nunca tinham ido ao ar, né? Quanta coisa que teve no SEDOC que estava lá perdido, esquecido, que a gente teve que... A gente teve a grande colaboração. Bom, o Jorge Mautner, ele abre portas. A gente chegar, falando, nós estamos fazendo um filme sobre Jorge Mautner, já ganharia simpatias de cara, as pessoas já têm uma boa vontade enorme. Entre entidades e instituições que demonstraram essa boa vontade, o Centro de Documentação da TV Globo se destacou. Então, por exemplo, a gente não podia fazer um documentário sem a presença do Nelson Motta. Não existe nenhum documentário brasileiro sem a presença do Nelson Motta. E aí, aquele material que a gente encontrou do Nelsinho em 74, aquele material nunca tinha sido usado ainda. E ele tinha inteiro jogado num canto lá, bem guardado num canto lá, e com a qualidade daquele terracinho da TV Globo até hoje, quem conhece lá no Jardim Botânico. Então a gente teve a gente não deixou esse furo de não ter o Nelson Motta no filme do documentário brasileiro, principalmente o Nelson Motta em arquivo, né? Em 74. Nelson Motta e Caetano Veloso. E Caetano Veloso, é verdade. Eu estou indo atrás deles aí, estou chegando perto. Nelson Motta é o Wilson Grey do documentário. Eu sou Paulo Ramiro, da Casa do Povo Coletivo. Eu gostaria de saber dos diretores como eles se aproximaram um do outro, como se deu o trabalho, a divisão de tarefas, como funcionou essa parceria. Também se um dos dois tem uma proximidade maior do que de amizade.
aproximação minha com o Heitor foi através da paixão comum e ilimitada pelo Fluminense. Nós somos um amor de arquibancada. E o Heitor, o André Bassins, que dirigiu um filme sobre 100 anos do Fluminense, e me convidaram para dar um depoimento sobre a minha história com o clube, e aí nos conhecemos, nos tornamos amigos. Heitor é músico de formação e já tinha tocado com o Maltner, numa banda do Maltner em 90, então ele tinha um conhecimento enciclopédico sobre a vida e a obra do Maltner e propôs essa parceria. Eu tenho um pouco mais de experiência em audiovisual, ele tem a expertise que eu não tenho, a gente juntou e eu acho que foi mais ou menos essa a adiamento. E o Jorge encantou a todos, né? Então tinha uma coisa bacana aí pra gente trabalhar e fomos. E quando a gente apresentou isso para o Canal Brasil, no primeiro encontro, na primeira reunião, percebeu que bancou e fomos juntos até aqui, estamos juntos. Paulo, do Jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Os pontos altos do filme europeu é o bate-papo ali com a filha, a Amora, né? Muito divertida. E eu percebo assim, quando tem essa interação entre o Maltner, e aí tem também o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o filme dá uma guinada, ele sobe, né? E se vocês pensarem em outros momentos como esse, assim, que acontecesse esse bate-papo, né? Você tem mais dessas imagens, por exemplo, com a Amora, eu fiquei super curioso, se vocês apostavam nesse bate-papo com a filha, assim, que ia render tanto, isso é tão desesperado que essa carga divertida que proporcionou no filme. A gente conversou bastante com a Amora, né? A Amora foi importante a beça pro roteiro, então a gente já sabia que ia rolar uma coisa legal com a presença dela lá, né? Agora tem umas coisas guardadas, mas o que estava mais legal foi, né? Não, a Amora, como disse o Heitor, a Amora foi uma fonte riquíssima, ela contou detalhes e muitas intimidades, nos ajudou a compor, a quase entender melhor o Jorge, e a gente sabia que era uma questão de botar um diante do outro, exatamente como a gente fez. Eu concordo com você, acho que aquele é o grande momento do filme, é como se fosse um filme dentro do filme, um pequeno filme dentro do filme, mas não apenas porque é o Jorge Maltner e a Amora Maltner, sim e principalmente porque é um pai e uma filha. E, em geral, filha tem pai, alguns pais têm a alegria de ter uma filha, e todo mundo se vê no papel, os pais se veem no papel do Jorge, ou no papel da filha, se veem com pais, com filhos. Ali aquilo ganha um jogo de espelhos, uma riqueza, uma multiplicação de sentidos que... E há também ali uma espécie de prestação de contas, né? Mas a minha infância, quando a gente acaba de ver e conhecer em profundidade a infância do Jorge. Se houve grande complexidade na infância da Amora, por ser filha de um ícone da contracultura, e um filho do Holocausto que morava com o pai, o padrasto e a mãe todos juntos, também com um avô nazista que dava doce. Quer dizer, cada um de nós tem... Não é à toa que a gente fala que a Amora é a neta do Holocausto, né? E tem sim o material que a gente não usou, que a gente cortou as câmeras principais, mas a câmera do making off ficou. E a hora, porque vamos dizer, nessa edição a gente não buscou o contraste, a gente buscou, poderia ser mais um filme sobre sexo, drogas e rock and roll, porque é uma biografia dessa época. A gente fugiu disso, a gente queria ver esse ser humano de outra maneira, essa história de outra maneira. O que nele se repete ou se repetiria em outras trajetórias não nos interessava. Só nos interessava o que era único e peculiar e característico dele.
Então, quando chegou uma hora da lavação de roupa suja entre Amora e Jorge, no final da conversa, a gente desligou as câmeras e a câmera do making off continuou filmando e os dois saíram quase se esbofeteando e a câmera foi acompanhando. A gente tem se esbofeteando, pode dizer, mas a Amora acusava ele de dinheiro, se escondindo fora, isso e aquilo, e um gritando. Mas tudo que acontece em todas as famílias. Exatamente. Boa tarde, Marco Pedro Gelli, da Rádio CBN, também curador dessa mostra desse ano do festival. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a montagem do filme e como foi a escolha de cada música inserida no contexto da apresentação, né, de cada momento da vida do Maltner, né? Porque as músicas entram de uma forma que assim, é quase o subtítulo de cada episódio, de cada capítulo ali da vida dele. Se foi muito difícil, porque ele tem uma discografia gigantesca, são várias composições, várias músicas, não é? E como você chegar em cada uma, e se o Maltner, obviamente, foi falando para vocês, acho que essa música que sintetiza esse momento, e como é que foi essa relação com ele? O Maltner nos deu grande liberdade de escolha, ele pouco interferiu, o máximo que ele fez foi se recusar a cantar uma música que eu queria tanto que ele cantasse. Kilauea, que é um rock and roll e que não houve jeito de fazer o Jorge cantar, ele acabou com a música e não tinha jeito. Eu costumo falar dessa edição, posso adiantar aqui? Nessa edição, comparando com o que seria a receita de um roteiro para ficção. O que diz o bom senso e a experiência, quando você escreve um roteiro para ficção, você escreve o roteiro, deixa descansar na gaveta um tempo, uns meses e tudo mais, volta ao roteiro, dá outro tratamento ao roteiro, bota para descansar na gaveta mais um tempo. No documentário, eu acho que o roteiro pode ser reducionista. O que nós fizemos foi um roteiro de sequências e havia um roteiro, uma sugestão de roteiro de montagem, mas que não passava da terceira sequência e que no final das contas acabou sendo o fim do filme. Então, esse processo que eu estava me referindo do roteiro de ficção, que você escreve, deixa descansar para ir filmar com um tratamento mais avançado, não de maneira intencional, acabou acontecendo na edição. A gente filmou tudo, a gente fez a escolha das músicas, sim, consciente do significado de cada uma delas na biografia, mas ainda sem ideia de onde entrariam certas músicas. Lágrimas Negras e Uma Exceção sempre foi pensada como uma trilha para Hitler. Então a gente deu o primeiro corte logo após o filme, no fim de 2010, deu o primeiro corte, aí interrompemos, deixamos parado, fui fazer o Big Brother 11, voltei, demos um segundo corte no primeiro semestre de 2011, houve uma mudança de equipamento, de ilha, de já ir para uma mais próxima da finalização, deixamos descansando mais também quase uns 3 meses, e aí fomos para o corte final no segundo semestre do ano passado. Então, de certa forma, o roteiro, a edição se construiu como se fosse um roteiro de ficção após a filmagem, se é que eu me faço entender. Teve esse tempo de depuração, de descanso, de ver o primeiro corte 2 meses depois e aí ver com clareza o que estava sobrando, o que estava fora do lugar. E então, quando a gente foi para o corte final, foi muito orgânico, teve uma naturalidade, as músicas se impunham. Não, agora sou eu, tá? Só podia entrar aquela música. E a gente teve um lance de sorte que foi a montadora, a Leida, que eu gostaria que... A Leida Nápoles é uma cubana, recém-chegada no Brasil, e ela nunca tinha ouvido falar do Jorge Maltner, não conhecia nada do trabalho dele. E ela pegou o trabalho. Então, ela conheceu o Jorge montando o filme.
Então, quando a gente viu que ela estava entendendo o Jorge, que ela estava curtindo as músicas, ela foi a nossa maior referência. Porque se ela não tínhamos nenhuma referência do Jorge, estava curtindo o que estava fazendo, né, foi aquilo que foi um termômetro danado para a gente, né, a participação dela. Uma cubana que tinha saído de Cuba há 10 anos, indo para a Itália, recém-chegada no Brasil, e castrista. Realmente, a cara do malte. Eu sou o Luiz Carlos Marinho, do Jornal Estado Bem, Beto, como vai? Vocês estão apresentando o filme aqui e não tem a oportunidade que a gente tem de ver a seleção inteira, talvez, né? Mas é impressionante como os filmes que a gente viu, como a seleção esse ano está legal, e como os filmes que a gente tem visto não são apenas musicais, mas eles têm tratado de pais e filhos, porque de vocês também, só que isso acaba de dizer isso, né? E tu também, Heitor, fizesse agora essa observação da montadora, que era uma pergunta que eu também queria fazer. Porque então, só uma pequena observação. Eu conheço o Mahler como todo mundo, sei a letra do Lago,